Olá pessoal, então hoje eu vou-vos explicar como é que eu consegui passar de 9% de gordura corporal em abril de 2025 para 5% de gordura corporal em fevereiro de 2026. São mais ou menos um ano. As estratégias que vou falar aqui não servem apenas para os meus números. Se tu tiveres, por exemplo, 20% de gordura corporal e quiseres descer para 10%, também vai funcionar de certeza. Ou então, se estiveres com 30% e quiseres descer para os 20%, também vais conseguir. E talvez até resulte melhor e resulte mais rapidamente para ti do que para mim. Pronto, eu não me baseei em nenhum tipo de suplementação, nem em nada que não fosse natural. Apenas fui lentamente alterando a minha dieta, apliquei uma rotina de corte e também fiz mais uma coisa que é capaz de fazer toda a diferença. Vamos então passar a isto. No que toca à dieta, a primeira coisa que tu tens que fazer é eliminar 100% dos alimentos processados. Tens que focar unicamente a tua dieta nos alimentos base: frutas, legumes, carnes, peixe, hidratos de carbono complexos, como por exemplo a batata, o arroz integral, quinoa, lentilhas. Tens que beber muita água e é isso. Baseias a tua dieta nesses alimentos. Eu cortei o pão, cortei as massas, arroz branco e tudo o que não fosse um alimento não processado. Isto, apesar de não influenciar assim diretamente o nível de gordura do meu corpo, era uma base da dieta que eu queria chegar, que era a alimentação apenas baseada em alimentos não processados. E também este tipo de alimentação só te vai tornar o mais saudável possível, por isso é de certeza uma boa escolha a fazer. Outra coisa que eu também fiz foi, em vez de ter na minha dieta uma porção maior de carboidratos do que proteína, troquei e comecei a consumir uma porção maior de proteína relativamente à porção de carboidratos. O que isto fez foi que eu continuasse a conseguir construir músculo por causa da proteína que eu estava a ingerir, mas reduzindo na mesma a quantidade de calorias total que eu consumia no dia, fazendo assim com que eu perdesse gordura. Assim, eu conseguia construir músculo e conseguia ganhar força, ao mesmo tempo que perdia gordura. Então, ganhava tamanho, ganhava força, enquanto me tornava cada vez mais seco. Vamos então passar à próxima coisa: cardio. E não, não vais ter que passar a vida a fazer cardio. Bastam 3 treinos puxados de cardio por semana e já é mais que suficiente. Mas o que é que são treinos puxados de cardio? Podem ser, por exemplo, uma corrida, que tu realmente te canses e puxes por ti. Podem ser treinos de futebol, de alguma arte marcial, de algum desporto que tu fazes. Pode ser ramo, pode ser outro tipo de movimento. Depois, cabe a ti escolheres o que fazer. Mas é importante que faças 3 destes na semana. Se por acaso preferires outro método, se tiveres mais disponibilidade, em vez de fazeres 3 treinos puxados de cardio, fazes um cardio mais moderado, mas todos os dias na semana. Em vez de fazeres 3 difíceis, fazes 7 moderados. Se baixas a intensidade, vais ter que aumentar o volume. Mas na mesma, vais ter sempre que transpirar. Se não transpirares, não vais conseguir perder a gordura. Então, já vimos as alterações que tens de fazer na tua dieta e as rotinas de cardio que tens que seguir. Agora vamos ver a última coisa, que é capaz de fazer toda a diferença. Não tem a ver com cardio, nem tem a ver com aquilo que comes, mas sim a ver com aquilo que tu não comes. O que eu estou a falar é de um jejum. Imagina, ontem à noite jantaste, a tua última refeição foi pelas 8 da noite, 9 da noite, passas a noite inteira, como é normal, sem comer, acordas, não comes nada, só bebes água e mantens o jejum até mais ou menos o meio-dia, a meia da tarde. Assim, passaste cerca de 16 horas sem comeres. Começaste o jejum às 8, 9 da noite, até ao meio-dia, a meia da tarde, mais ou menos 16 horas. Neste intervalo em que tu fazes jejum, o teu corpo vai precisar de energia e ele vai ter que se alimentar na mesma. Tens aqui é que fazer uma coisa bem. Como é que sabes que o teu corpo não vai consumir músculo em vez de consumir gordura para ter energia? Em primeiro lugar, isto tem a ver com a hierarquia da energia. O teu corpo, nas primeiras 4 a 8 horas depois da refeição, pronto, quando vais para a cama e estás a dormir, utiliza o glicogênio dessa mesma refeição, da última refeição que tu consumiste. Depois, com o passar do tempo, após 12 a 16 horas, mais ou menos pela hora quando acordas, quando estás acordado, essas reservas de glicogênio diminuíram bastante e o corpo precisa de uma fonte de energia alternativa. E é aí que entra a gordura. O corpo começa a queimar a tua gordura para ter energia. E assim, a tua porcentagem de gordura corporal diminui. Porém, se tu já tiveres, por exemplo, 10% de gordura ou então menos, este processo pode já não funcionar assim tão bem. Então, o que é a outra coisa que tens que fazer para garantir que continuas a queimar a gordura? Quando quebras o jejum, após as 16 horas, tens que comer uma refeição muito rica em proteína e em outros nutrientes de qualidade para repor a energia que o teu corpo precisa. E aqui a minha sugestão é que tu, na primeira refeição, incluas relativamente à proteína, carne e ovos, duas fontes diferentes de proteína.
Assim, vais consumir proteína mais do que suficiente para continuares a ganhar músculo. Pronto, e foi este o vídeo. Resumindo, coma apenas os alimentos não processados, reduz os carboidratos e aumenta a proteína. Tens que ser consistente no corte. E se quiseres perder gordura ainda mais rápido, experimenta o regime de jejum que acabei de te falar. Se achas que eu te conseguiria ajudar mais no processo da construção do teu físico, então clica no link da descrição ou manda-me mensagem no Instagram, que também está na descrição.